Pessoal do primeiro ano, bom dia. Abre a apostila na página 77. A gente vai fazer na dobradinha de hoje as aulas 33 e 34. Bicicletas, elas usam sistemas com polias e engrenagens. A rigor, a gente usa a palavra polia mesmo. A roldana é aquela que você usa nas cordas. Então o que eu gravo é assim: o que passa pela roldana é uma corda. O que passa pela polia, aí sim você vai ter uma corrente ou correia. No caso da bicicleta é uma corrente. E o que a gente vê aqui? Esse acoplamento então de polias, porque aqui é a correia. E a correia ela roda aqui sem deslizar. Então ela não desliza sobre A e sobre B. O que obriga o ponto A a ter a mesma velocidade de borda do ponto B. Os discos têm a mesma velocidade de borda, que é a própria velocidade da corrente ou da correia. Já os pontos B e C fazem parte do mesmo disco, da mesma polia. Então eles terão a mesma velocidade angular. Quando o ponto B vier aqui para baixo, numa posição B', o ponto C virá para cá, numa posição C'. Então também girou 90 graus. Eles têm a mesma velocidade angular. Mas como aqui você tem metade da circunferência do disco maior, quando isso puxar a corrente, ou a correia, vou chamar de correia, quando isso puxar a correia, vai empurrar a correia aqui de uma forma que esse gire mais. Então esse daqui terá uma frequência maior. Vamos utilizar isso no exemplo da bicicleta, vai ficar muito mais simples. É bem detalhado, mas cada passo é simples. Questão 1. Considere uma bicicleta. O que eu já converti aqui? Cada raio eu já passei para metro. E é uma bicicleta que tem roda traseira diferente da roda dianteira. Não muito, mas é diferente. Admitindo que um ciclista gire o pedal 60 vezes por minuto, pede-se em unidades do sistema internacional. Ainda não foi pedido a frequência dessa pedalada no sistema internacional, mas é bastante conveniente. Você já divide isso por 60 e você vai saber o número de voltas por segundo. Eu já vou pôr até aqui em cima, ó. Frequência igual a 1 Hz, um ciclo por segundo. Então é Hz. Então o que eu fiz? Dividi por 60. Uma representação esquemática está aqui, ó. Não é da bicicleta toda. Ele fala da transmissão. Então aquela roda que vai mover a bicicleta. No caso, é a roda que é acionada por quem? Pelo conjunto de transmissão aqui, olha. Pedal, ó, raio do pedal. Coroa, catraca, pneu. E aí o pneu ligado, encostando no solo. Conforme ele girar sem derrapar, a bicicleta vai para frente. Então, quem que tem frequência aí de 1 Hz, vamos pôr aqui FPE. É a frequência de pedalada. Depois, aparecem outros valores que valem 1 Hz. A coroa também vai ter frequência de 1 Hz, porque tem o mesmo eixo. No A era a representação, na B a velocidade angular do pedal. Então fazer aqui. Velocidade angular é ômega. 2π vezes a frequência. Agora olha os símbolos que eu vou colocar. Ele pediu do pedal no item B. Então aqui é PE e aqui também é PE. 2π, pede um π específico, π igual a 3, não, então vai carregá-lo. 2π e qual que é a frequência? 1
Então são 2π radianos por segundo. Prosseguindo, item C, lá em cima. A velocidade escalar do pedal. Então, velocidade escalar do pedal. Você colocando o símbolo correto, você já sabe a que deve recorrer. Velocidade escalar depende da velocidade angular. Então, o etapa ele já propõe esse tipo de exercício para que você suba degrau a degrau e veja como as coisas estão conectadas. VPE é ômega vezes R. Mas qual ômega? Ômega PE e qual raio? É RPE. Velocidade do pedal. O ômega PE acabamos de calcular, 2π radianos por segundo. Já está tudo no SI. E o raio do pedal no SI? Ele foi convertido em algum lugar? Raio do pedal, 0,18 metros. O que nos dá 0,36, não pode esquecer do π. 0,36π metros por segundo. Foi mais um. D. A velocidade angular da coroa. Então a da coroa é a mesma do pedal. Então o B e o D, ó, pelo tipo de acoplamento. Então o ômega da coroa é igual a ômega do pedal. Como você tem o ômega do pedal, você já sabe o da coroa. Então aqui eu vou mudar, ó. Vamos economizar espaço. E a velocidade escalar de um ponto externo da coroa. Então, velocidade do ponto externo da coroa. Ômega da coroa, raio da coroa. O ômega da coroa é o mesmo do pedal, então 2π radianos. E o R da coroa? A coroa é o RCO, 0,08. Então, fazendo o cálculo, 0,16π metros por segundo. Apareceu? Sim. F. A velocidade escalar de um ponto qualquer da corrente. Ora, a corrente está encostada aqui na coroa, então a da corrente tem o mesmo valor da velocidade. O F repete o E. Porque é esse tipo de acoplamento aqui, ó, mesmo a borda. A velocidade escalar de um ponto externo da catraca também é a mesma. Então eu estou voltando aqui, ó, mostrar o que eu completei. Estou completando dessa forma para economizar espaço. Galera, agora vai oscilar menos, ó. Tenho aqui esses valores convertidos e podemos prosseguir. A velocidade escalar de um ponto externo da catraca. Aqui eu substituí porque a velocidade escalar do ponto da corrente é igual. Para a corrente eu vou usar CR. Foi usado CR para catraca ou não? Para catraca foi usado CA. Então VCR é igual a VCO. E da catraca, VCA igual a VCR. São esses pontos aqui, olha. Mesma velocidade escalar. H, a velocidade angular da catraca. Agora a gente precisa, então aqui já não é F, é H. Angular da catraca. Ômega CA. Ele apareceria em equações desse tipo. Então é VCA dividido por RCA. V igual a ômega vezes R. Eu isolei o ômega. Então ômega CA. VCA é quanto? Cadê ele? Velocidade da catraca está aqui, olha. Ela era a mesma que qual?
a da coroa. Então 0,16π. E o R da catraca? Aí volta no enunciado. 0,04. 16 centésimos dividido por 4 centésimos dá 4. Então isso é 4π radianos por segundo. Bom, recapitulando, eu sei que oscilou agora no início, nos primeiros 5 minutos, e caso algum valor não tenha ficado claro, olha. E o que eu fui fazendo nesses itens? Onde eu enxergo acoplamento, eu só repito o valor. Então já cheguei no item I. No item J ele quer a velocidade escalar. Aqui já é o item J. Aí sim, ômega RT vezes RT. Então olha quantas vezes foi utilizada essa equação. O V da roda traseira, o ômega da roda traseira é o mesmo da catraca. Então 4π radianos por segundo. O raio da roda traseira é o 0,33. Então o dobro de 33 é 66, o dobro de 66, 132. Então 4 vezes isso, 1,32 π. Não pode esquecer o π. 1,32 π metros por segundo. E essa é a velocidade da bicicleta. É a velocidade da roda dianteira. Então essa velocidade da roda traseira, ela é velocidade de quem? Tanto aqui no J quanto no K. Ó, também com relação à roda dianteira, desculpa, essa seta ela tem que ser puxada de onde? De J. Então de J vai para cá e vai para L. Então olha, de J vai para cá e vai para L. E aí vem M, a velocidade angular da roda dianteira. Então só está faltando esse, eu vou pôr a equação. Velocidade angular da roda dianteira. É dt para RD, roda dianteira. Igual, é velocidade dividido por raio. Velocidade da roda dianteira dividido por raio da roda dianteira. Vai sair em radianos por segundo. Então esse daqui, ó, é de qual item? Do item M. Belo exercício. Para o exercício 2 da FEI, você vai trabalhar com outra unidade de frequência que é a rotação por minuto. Ele quer o módulo das velocidades escalares. Eu vou organizar aqui e vocês vão ao cálculo. Qual a relação entre os módulos das velocidades escalares? De quais pontos? Então ele quer V1 sobre V2. Quer saber esse resultado. Cuidado, hein? Se esses dois valores são iguais, essa razão vale 1. Vai à teoria, você vai saber responder isso. Qual que é a relação entre as frequências das polias? Bom, se as velocidades elas derem o mesmo valor, como o acoplamento exige, temos que V é ômega vezes R. Então há um produto de frequência 1. Frequência 1, R1, frequência 2, R2. Rodará com maior frequência aquela de menor raio entre as duas. E os raios, vocês têm a relação dos raios? Vocês têm os valores, então é fácil também de prosseguir. Ele quer a relação das frequências, ele não pôs a ordem. Mas vamos seguir a ordem de cima. Quanto que é F1 sobre F2? Vai dar valor numérico, porque você tem o R1 e tem o R2. Na C,
Qual que é o número de rotações por minuto da segunda polia? Ele está perguntando, com outras palavras, qual que é o valor de F2 para a segunda polia. Só que aí esse 40 RPM ele vai entrar como 40 dividido por 60, tem que passar para Hertz. Qual que é a velocidade angular de cada uma das polias? Tendo as frequências, velocidade angular é ômega igual a 2π vezes frequência. Também tranquilo. Então ficou para concluir o exercício 2. Essa é a tarefa de vocês. Bom trabalho!